a gente precisa ver aqui que Deus estabeleceu o padrão de trabalho, trabalhar 6 dias e descansar em um. Você entende o que isso significa? Significa que foi Deus quem criou a escala 6 por 1. Bom, começando mais um vídeo aqui nesse canal, hoje querendo falar algo sobre que voltou a estar em pauta, que é a discussão sobre a escala 6 por 1. Uma discussão política, mas que muitos estão tentando transformar em teologia. E é por isso que eu quero trazer esse vídeo aqui, para que você entenda que tem muitas pessoas aí ensinando de forma errada a questão do 6 por 1 na Bíblia, e como que muitos cristãos estão acabando sendo enganados e acabando defendendo algo que diz estar nas Escrituras, mas muitas vezes não é a interpretação correta do texto. Então, a grande questão que a gente vai falar hoje é sobre a escala 6 por 1, se é um mandamento de Deus, sim ou não, e se o sábado nós devemos guardar. Então, se você não me conhece, meu nome é Wesley Gobato, sou estudante de teologia e fiz esse canal para fazer aquilo que eu mais gosto, que é falar da palavra de Deus. Se você também gosta desse tipo de vídeo, se você também gosta da palavra de Deus, então você pode se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Eu estou apenas começando e preciso muito da sua ajuda para que o canal continue crescendo. E como que você pode fazer isso? Curtindo esse vídeo e deixando seu comentário, porque assim o YouTube entende que o meu conteúdo é relevante e começa a recomendar para mais pessoas. Desde já, eu te agradeço. Bom, já quero avisar vocês que agora a gente vai ver um vídeo, um trecho de um vídeo de um canal cristão. E o nosso intuito aqui não é expor e nem ofender ninguém, a pessoa de ninguém, e sim as ideias que estão sendo debatidas. E eu não estou aqui querendo criticar a pessoa em si, mas criticar o argumento que está sendo usado. Mesmo que eu acho que a gente precisa tomar cuidado quando a gente faz esse tipo de conteúdo, eu acho muito importante, porque não é expor a pessoa, porque a pessoa já se expôs, né? Ela já postou um vídeo público na sua rede social, no YouTube, então a pessoa já se expôs. O que a gente faz aqui é exatamente analisar essa exposição e entender se o que essa pessoa está fazendo, ela é verdadeiramente à luz da palavra ou não, o que ela está falando, no caso, né? Paulo vai dizer em Gálatas, se eu ou um anjo ou outra pessoa descer e falar um evangelho que não é o evangelho de Cristo, que essa pessoa, né, seja anátema, seja amaldiçoado, ou seja, nós devemos combater ideias que são contrárias ao evangelho de Cristo. E agora a gente vai falar um pouco sobre a escala 6 por 1, sobre o sábado, exatamente porque existe um porquê de tudo isso ter entrado dentro da teologia cristã brasileira. Então já estou com o meu vídeo, a gente vai ver o trecho completo e depois a gente vai comentar se tem base bíblica, se realmente as escrituras nos mostram isso que foi dito, ou se a gente está cometendo um erro de interpretação. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Deus estabeleceu um padrão claro na criação. 6 dias de trabalho e 1 dia de descanso. Assim como Deus fez na semana da criação. E Êxodo 20, no versículo 9 e 10, nos lembra: 6 dias trabalharás e neles fará toda a sua obra. Mas o 7º dia é sábado do Senhor, teu Deus. Ok, então ela leu o texto aqui de Êxodo, capítulo 20, do verso 9 ao verso 11, que diz assim: trabalharás 6 dias e neles fará todos os teus trabalhos, mas o 7º é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Só para que a gente entenda o contexto, ela aqui está criticando a ideologia de esquerda, né? Criticando a visão esquerdista, né? E através de todos os mandamentos. Então, o vídeo é baseado como que a ideologia de esquerda fere
os 10 mandamentos de Deus. E aqui no 4º mandamento, ela fala que a defesa, né, do final da escala 6x1 é exatamente a ideologia de esquerda tentando quebrar um padrão que Deus estabeleceu. Olha só, aqui eu não quero discutir se realmente essa é a intenção da ideologia, né? Porque muitas vezes pode ser a intenção, exatamente, já está ali na Bíblia que Deus estabeleceu tal tipo de escala, mas a gente vai falar um pouco sobre isso, e agora nós vamos contra isso, pode ser, eu não descarto isso, ok? Mas será que isso é correto à luz das Escrituras? Será que realmente os 10 mandamentos e você hoje aprovar uma lei que acaba com a escala 6x1 é ferir realmente os mandamentos de Deus? Será que isso vai totalmente contra a palavra? Porque o texto usado aqui é Deus falando, né, para o povo ali de Israel, nos seus 10 mandamentos, que se você, né, trabalha 6 dias, dos 7 dias de semanas, usar para descansar, no caso ali o sábado, que é o sábado do Senhor. Por isso que a gente precisa falar da escala 6x1 e também precisamos falar do sábado. Mas o interessante é que em Levítico, capítulo 25, a partir do verso 3, diz o seguinte: 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, o 7º ano haverá sábado de descanso para a terra. Um sábado ao Senhor não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Veja só, Levítico está falando trabalhar 6 anos, usar da terra por 6 anos, mas no 7º ano dará descanso à terra. Ou seja, você não vai poder plantar, você não vai poder colher. E veja, a gente faz isso nos dias de hoje. A gente trabalha 6 anos, né? Quem trabalha com terra, com colheita, trabalha 6 anos e no 7º ano deixa um descanso para a terra. Mas antes da gente continuar, vamos continuar vendo aqui o vídeo. E um breve parênteses para dizer que nós precisamos interpretar isso daqui à luz do Novo Testamento. Lembrando que o sábado cristão é o domingo, o dia em que o Senhor Jesus ressuscitou, inaugurando assim a nova criação. E assim, quando o sábado do Senhor é o domingo. Veja só, a gente tira essa santificação do sábado e coloca no domingo, porque Cristo ressuscitou no domingo. Mas veja só, e a gente tem, né, depois nas Escrituras várias reuniões acontecendo no domingo, vários eventos importantes acontecendo no domingo. Mas veja só, o domingo ele é um dia de adoração, né? O domingo ele não está, como a gente fala, sendo um novo sábado. Não, isso é um erro de interpretação. Isso não acontece. O domingo é um dia de adoração. Paulo ele vai falar em Romanos 14. Ele vai falar a partir do verso 5. Há quem considere um dia mais sagrado que o outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aqui o contexto Paulo está falando sobre crentes, cristãos fracos e cristãos fortes. E como os cristãos fortes têm que tomar cuidado para não fazer que os cristãos fracos eles pequem. Por quê? Porque eles ainda não têm maturidade suficiente para entender tais assuntos. Então, o que Paulo está falando aqui quando ele fala sobre os dias? Que quem considera um dia mais sagrado do que o outro está atrelado a esse cristão fraco. E quem entende que todos os dias são iguais, esse já é mais maduro na fé, já tem mais maturidade. Então, considerar um dia mais sagrado do que o outro, ou você considerar todos os dias como iguais, né? É isso que Paulo está falando aqui. Isso vai depender da sua consciência, né? E que um não despreze o outro por causa disso. É isso que Paulo está falando aqui em Romanos 14. Então, esse texto já deixa nos faz entender que não existe um dia mais sagrado do que o outro. Todos os dias são iguais, né? Jesus, ele cumpre toda a lei, ele eleva toda a lei. Quando Jesus ele fala sobre
o adultério, que agora não é apenas você cair em adultério, mas você cobiçar no seu coração a mulher de outro, você já caiu em adultério com ela. Quando ele fala do assassinato, ele fala que você odiar, né, essa pessoa, então você já é um assassino no seu coração. Jesus, ele está elevando a lei, ele está nos mostrando algo que a gente não entendeu, né? E ele está nos dando uma interpretação muito maior do que é os mandamentos, né? Então, a mesma questão sobre o sábado, né? Ali tinha um dia, né, santo, mas esse dia santo era apenas uma sombra daquilo que Cristo significa. E é por isso que em Colossenses, capítulo 2, a partir do verso 16, Paulo também vai falar: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com a relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Ou seja, se você participa dessas festas religiosas, sim ou não, se você guarda o sábado, sim ou não, que não deixe que essas pessoas julguem vocês. Por quê? Porque essas coisas são sombras, eram sombras, né? Elas não são uma regra a ser seguida. Pelo contrário, elas são sombras de uma nova realidade, uma realidade superior. Então sim, o quarto mandamento, ele é muito importante. Guardar o sábado do Senhor, mas Cristo eleva essa realidade. Agora não é apenas o sábado, agora são todos os dias. Não é um dia, não é o sábado e nem o domingo que é santo. São todos os dias que devem ser santos. Devem ser todos os dias que nós devemos nos santificar diante da presença de Deus. Então, Cristo elevou, e Paulo está falando aqui em Colossenses, essas coisas eram sombras. E agora nós estamos uma nova realidade, uma realidade em Cristo Jesus. Mas vamos continuar o vídeo. Nos reunimos no domingo para adorar na igreja, e quando usamos esse dia como descanso, nós estamos usando para nos lembrar da ressurreição de Cristo e a esperança eterna de estarmos com Ele adorando por toda a eternidade. Mas agora fecha esse parênteses. A gente precisa ver aqui que Deus estabeleceu o padrão de trabalho: trabalhar 6 dias e descansar em 1. Você entende o que isso significa? Significa que foi Deus quem criou a escala 6 por 1. Portanto, quando... Não foi Deus que criou a escala 6 por 1. E aqui é o grande erro. Aqui eu acho que é a parte mais danosa desse vídeo. Deus não criou a escala 6 por 1 como a gente conhece, né? Imagina um CLT. Agora, eu sou CLT, por exemplo, e ouvir algo isso é muito dolorido, tá? Porque imagina, Deus criou a escala 6 por 1. Então Deus, ele criou todo o sistema, né, legislativo sobre as leis trabalhistas. Então, tudo que vai contra a escala 6 por 1 dentro de uma escala de trabalho é um problema. Então, você fala isso, você fala que quem trabalha 5 por 2 está pecando. Quando você fala que o domingo ele é santo, é o novo sábado, quem trabalha de domingo está pecando. Meu pai, ele trabalha 6 por 1. Só que a escala dele começa no domingo, né? Ou seja, isso significa que ele está pecando, porque ele trabalha no domingo. Tem gente que trabalha 6 por 2, então a escala ela vai rodando, né? Você não tem uma folga fixa, cada semana é uma folga diferente. Essas pessoas estão pecando, elas estão errando, né? É um grande problema. É um grande problema você dizer, atrelar que um sistema legislativo foi algo que Deus criou para que fosse daquela maneira, né? Aqui ela está extrapolando o texto. O texto não fala sobre isso. O texto de Êxodo não fala sobre isso. A gente já entendeu o que Deus estava fazendo ali ao dizer sobre os 10 mandamentos, a falar sobre o sábado, a santificar o sábado, né? E ele está dando ali algo que
seria uma sombra daquilo que Cristo viria a fazer, mas não está implementando, né, um sistema legislativo como a gente conhece nos dias de hoje. Por exemplo, Deus ele fala trabalhar 6 dias e descansar no 7º, mas em nenhum momento você vê Deus dizendo que você tem que ter 49 horas semanais. Você não vê Deus falando que você tem que trabalhar 9, 10 horas por dia, ter 1 hora de almoço, 1h30, meia hora de almoço, né? Você não vê Deus falando que você tem que fazer hora extra, né? Você não vê Deus falando que você tem que pegar um metrô, né? Pegar um ônibus de manhã, enfrentar o trânsito de manhã, né? Você entra às 7 horas da manhã, você tem que levantar às 5, né? Para preparar todas as coisas para você chegar no trabalho. Tem gente que tem que levantar às 4, às 4h30, né? Tem gente que sai do serviço às 5h30, 6 horas, chega em casa 7, 8 horas por causa de trânsito, metrô, ônibus. Então, se você acha que a luz das Escrituras, né? Você acha que Deus ele está olhando para isso e está olhando com bons olhos quando os seus filhos, né? Por exemplo, eu estudo teologia e eu queria muito passar o meu dia lendo esses livros, estudando esses livros, debruçando diante das Escrituras, lendo as Escrituras, fazendo vídeo para vocês. Eu falo desde o começo desse ano, do final do ano passado, que eu estou um pouco ausente por causa do meu trabalho, mas eu queria estar aqui gravando para vocês, fazendo conteúdo para vocês. Mas por que eu não posso? Porque eu sou CLT, porque eu trabalho. E olha que eu trabalho 5x2. Mas muitas vezes eu chego cansado em casa, aí eu tenho que estudar, eu tenho que ler os livros. Sábado eu tiro um tempo para fazer as coisas para Deus, para estudar as Escrituras, né? No domingo nós temos igreja, né? Eu vejo a minha noiva, a gente às vezes sai para sair. Então não sobra tanto tempo assim. E será que é isso que Deus quer então? Deus quer que o tanto de tempo que a gente tem seja tirado para que a gente não tenha nem tempo para Ele. A gente só tenha tempo para trabalhar. Eu acho que não é. Não é isso que Deus quer. Eu acho que o que Deus quer é que a gente esteja na sua presença, independente de onde a gente estiver, seja do trabalho, seja na nossa casa, seja na universidade. É por isso que não existe um dia que é mais santo do que o outro. Não, através de Cristo Jesus, todos os dias são santificados. Todos os dias devem ser para o Senhor. Deus deve ser a nossa prioridade, todos os dias. Por isso que em Hebreus capítulo 4, versículo 1, né, um livro escrito exatamente para ir contra esse sincretismo que acontece em juntar o judaísmo com agora o cristianismo. Ele fala no verso 1 do capítulo 4, né, visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, temamos que alguém de vocês pense que tenha falhado. Veja só, o descanso agora não é mais um dia. O descanso é Deus. Já foi deixada a promessa do descanso de Deus. Nós não precisamos de um dia para ter esse descanso sagrado. Não, porque agora nós entendemos que o descanso eterno está por vir. Então, essa lei, né, do Velho Testamento, ela não se aplica mais da forma que era. Agora é uma nova realidade em Cristo Jesus. Então, você usar esses textos para tentar ferir uma ideologia é um grande problema. E aqui é a minha grande crítica. Quando movimentos progressistas e esquerdistas fazem pressão querendo outras escalas de trabalho, seja defendendo 5 dias de trabalho, 4 dias de trabalho, eles estão desafiando o padrão de Deus de trabalho e descanso. Então esse é um exemplo muito claro de como o esquerdismo hoje viola esse mandamento. A gente precisa tomar muito cuidado quando a gente faz conteúdo para bater em apenas um lado, né? Isso é um problema. A ideologia de esquerda tem muitos problemas, né? Fere muito aquilo que é pregado no Evangelho. Mas isso não significa que o outro lado é santo. Que o outro lado, por ser conservador, entre aspas, é um lado que não fere o Evangelho. É errado. Porque tanto a ideologia de esquerda, talvez um pouco mais agressiva, mas a ideologia de direita
também fere o evangelho em várias maneiras, né? Por exemplo, esse ar messiânico que damos aos políticos é um problema, entendeu? Existem outras coisas que a direita defende e que vai totalmente contra aquilo que Cristo ensinou, aquilo que o evangelho deixou para nós. Da mesma forma que eu entendo que sim, a ideologia de esquerda, muitas vezes, como foi dito no vídeo, ela quer ferir o evangelho, ela quer realmente ferir, né, aqueles que querem viver no padrão de Deus. A direita quer usar disso para fazer bandeira política. Então meu conselho aqui no final do vídeo, tome cuidado. Muitas vezes você vai distorcer o texto bíblico apenas por causa do seu viés ideológico. Entenda, a nossa cosmovisão é uma só. É bíblica. Antes de a gente fazer um vídeo para ir contra uma escala e que, desculpa, no sentido legislativo, eu não sei no sentido econômico porque eu não tenho esse conhecimento, mas no sentido legislativo, independente se é a esquerda, independente se é a direita, a escala 6:1 não é benéfica para o povo, para o brasileiro, para quem é pobre, para quem levanta todos os dias cedo para trabalhar. E se a gente não consegue enxergar isso, existe um problema. Talvez é mais o nosso viés ideológico que está falando do que propriamente o Evangelho de Cristo em nosso coração. Então, esse é o vídeo de hoje. Que a gente possa refletir sobre tudo isso que está acontecendo na nossa realidade, de como o viés ideológico está afetando até a nossa interpretação das Escrituras.